conceder a vida na tua casa, Senhor, para te agradecer todas as coisas boas que tu fazes em nossa vida. Obrigado, meu Jesus, pela saúde que tu nos dá. Obrigado, meu Deus, pela alegria que tu coloca em nosso coração. E nós te aceitamos com todo o amor e todo o carinho, meu Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo caminho, pelas aprovações que o Senhor nos dá todos os dias. Aleluia. Só temos a te agradecer, meu Deus. Porque tu és bondoso, maravilhoso e a tua misericórdia não tem tamanho, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por eu poder estar aqui, louvar e cultuar em teu nome, Senhor Jesus. Te agradeço, meu Deus, pela força que tu nos dá em nossas pernas, pelo ar que entra em nosso pulmão, pelo nosso pensamento limpo e agradecido a ti, meu Deus. Nós ficamos de coração aberto. Obrigado, meu Jesus, em nome do meu bom Deus, para a tua glória, meu Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Podemos assentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor Jesus então, amém? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus de te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus de te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, no lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, ó Filho de Davi. Usa-me, eu sou tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Amém, irmãos? Todos nós somos um milagre de Deus. Amém?
Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não podes entrar. Meu altar foram as pedras que desmoronaram, dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que um homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que eu tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdias alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar foram as pedras que desmoronaram, dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Descobri que um homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, a tua voz é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até os céus. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo.
diante da tua voz não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Bem, irmãos, nos colocamos em pé, irmãos. O irmão Décio vai fazer a segunda parte. Bem? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que nós estamos aqui reunidos para te adorar, bendizer teu nome, Pai, louvar-te, Pai. Nós estamos gratos por isso. Agora, Pai, vamos ofertar, dizimar, que o Senhor aceite nossa adoração, Pai. Aleluia. E prepare o nosso coração para a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Hoje eu vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar e bendizer. Hoje eu vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Aleluia. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Meus irmãos,
somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus, graças a Deus. Obrigado, Ana. Vamos abrir a nossa Bíblia já, irmãos, no livro de Colossenses. O Senhor abençoe vocês todos, né? Bem-vindos na casa de Deus. Vamos começar aqui com o versículo 11 de Colossenses 1. O livro de Colossenses, capítulo 1, verso 11. Diz assim: colaborados em toda força, toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o seu reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Amém. Curvemos nossa cabeça um momento. Prepare-se para o culto que está vindo. Pai Celestial, já ouvimos belos hinos essa noite, cânticos espirituais que subiram até Sião, Senhor. E agora temos uma parte das mais importantes aqui, que é a Tua Palavra. E sabemos que a Tua Palavra, ninguém muda nada nela. Ela é a palavra infalível, aquela que não pode ser mudada. E nós estamos aqui sujeitos a ela, Senhor, porque foi ela que nos trouxe aqui e ela nos levará também àquele grande milênio, aquele grande momento contigo. Seja, Senhor, ó Jesus Cristo, o momento agradável que o Senhor vai dispensar para nós. Permita que essa noite, Senhor, Tu esteja aqui conosco na palavra e que não seja o homem falar, mas o Senhor. Prepara esse lugar aqui, Senhor. Ajuda, toma o controle de tudo. Pai Santo, nós te pedimos. Amém. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pode apertar a mão do outro, sentem, Deus te abençoe, né? Dê as boas-vindas a quem está do seu lado. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês, que estão desejosos certamente não ouvir a mim, mas a Deus essa noite, né? O homem é incapaz em tudo, Deus é poderoso.
E a capacidade de Deus, ninguém supera ela. Ela é sublime. Com poucas palavras, em Mateus 24, ele derrotou o inimigo. Ele só disse: está escrito. E ali concretizou o plano que ele tinha contra o seu inimigo. E as batalhas vêm, na verdade, nós estamos na terra para isso. Estamos numa guerra. E vocês entendem que não é uma guerra material, ela é espiritual. A potestade do alto, do ar que falou Paulo, que ela opera nos filhos da desobediência. E quando opera lá fora, atinge você, porque você está caminhando ali na rua, você sai à frente da casa e tantas coisas, mas em tudo isso nós somos mais que vencedores. Isso mesmo, temos que admitir isso, mais que vencedores. Aleluia. Então eu queria falar com vocês um pouquinho essa noite sobre o Cristo revelado, aquele que se revelou após a sepultura. Após sair, ele revelou-se e se tornou grande conquistador, certo? Ele conquistou grandes coisas para nós, e quando nós estamos dispostos a ver e examinar isso, isso também nos faz grande diante dele. Porque nenhum homem cresce sem a natureza de Deus. Você sabia, espiritualmente falando? A natureza de Deus faz nós desenvolver um organismo, não uma organização, mas um organismo semelhante ao de Cristo. Isso é tão importante, irmãos. E vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre isso essa noite, Colaborados, quer dizer, arraigados, fundamentados em quem? Em Cristo. Ele é o primeiro da morte. Vocês viram que os santos do Velho Testamento permaneceram no paraíso, não saíram até que ele saiu naquela manhã. Quando foi anunciado pelas mulheres que Jesus estava ressuscitado, os santos apareceram também. Mas ele foi o primeiro a sair. O paraíso esvaziou, certo? O paraíso esvaziou porque o paraíso não era mais ali agora. Ele levou cativo o cativeiro e desceu e deu dom aos homens. E a igreja então é dotada de dons para o desenvolvimento do corpo dele, O corpo de Cristo está sempre em desenvolvimento. Ele não cessa de crescer, porque nós vamos aperfeiçoar até o dia da nossa transformação de corpos. Nós vamos aperfeiçoar, porque não entra ninguém que não seja perfeito, E se nós vamos olhar para dentro de nós, refletir os nossos passos de hoje, nós falamos muito ainda, não foi? Aleluia. Mas do outro lado, nós estamos com uma eleição que não falha, certo? Então, você tem uma promessa, um pacto que foi feito com Abraão. E quem era Abraão? Abraão era o homem que nos traria, amém, na promessa do corpo físico de volta, depois do Éden. Então esse corpo, ele se revestiu de carne, e a carne tornou-se contaminada. Vocês podem ver aqui no livro de Gênesis, vamos abrir aqui para você entender um pouquinho. O próprio Deus não questionou com isso, irmãos. Gênesis capítulo 6, Deus não questionou esse assunto de carne. Ele logo reconheceu e achou melhor destruir o homem. Não, Deus sabia que sem uma intervenção de graça, o homem não seria recuperado. E naquele tempo o juízo tinha que vir para destruir os malfeitores, aquelas pessoas que desobedeceram. Olha aqui, Gênesis 6 diz assim, e aconteceu que, como homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra,
lhes nasceram filhas. Veja, o homem se multiplicou, foi? Deus não precisa de se multiplicar, ele tem a criação. Agora o homem precisa multiplicar, porque o homem é limitado, não é? Por isso Deus permitiu o casamento para que nós viesse aqui, não é? A união de um casamento trouxe-nos aqui. Mas o plano de Deus não era esse, porque o homem de dentro, que tem dentro de nós, ele se qualifica um homem chamado espiritual. E o de dentro está carregado de gostos, desejos carnais que afetam a santidade de Deus, certo? Então Deus quer nos tirar completamente, né, dessa situação. Mas ele teve que, olha o que ele diz aqui: se multiplicando então as filhas dos homens, o pecado se multiplicou também. Olha aqui: e viram os filhos dos homens que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então Deus, o Senhor disse: não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Amém? Sempre é um ponto determinado, é um ponto exato. Então Deus disse: olha, eu não vou entrar nesse assunto de carnalidade, está tudo contaminado. E a solução então é o quê? Um dilúvio. E o dilúvio então fazia a obra de justificação na terra, batizaria a terra com água, o homem pereceria e Deus traria uma nova criação. Amém? Mas não foi ainda completo. Vocês notem bem que quando Noé desceu da arca, Deus disse para ele o que ele disse para Adão no princípio, porque ali estava vindo uma nova criação. Não era mais aquela carnalidade daquele dia, porque aquela tinha ficado sepultada nas águas. E Noé era o justo de Deus, não é isso? Noé era o homem justo que ia então preservar dentro da arca o plano de Deus, certo? E o plano de Deus estava escondido com ele ainda. Simplesmente Noé fez uma arca para salvar ele. E que mais? É a família. Mas vocês olhem, quem fechou a porta? Quem teve a chave? Hein? Pois é. Então o segredo de Deus ele não revelou para Noé. Se ele ia multiplicar mais, o que ele ia fazer? Ele só disse quando o Noé desceu da arca, ele disse: crescei e multiplicai outra vez, porque o mundo estava destruído. Aí quando começou a crescer outra vez, o pecado reviveu. Estão me entendendo? O homem voltou a ser perverso, a mulher, tudo voltou ao caos do pecado. Então agora Deus teria que ter um homem justo na terra para que ele pudesse dar continuidade, o quê? Ao segundo pacto. E o segundo pacto não viria de qualquer pessoa, mas Deus tinha um homem. Veja bem como Deus é perfeito em tudo. Ele pode conservar uma pessoa que ele queira no meio dos ímpios, da maior incredulidade, da idolatria. Ele pode tirar um para salvar o mundo, não pode? Então vocês olhem ali que Abraão, seu pai, era um idólatra, era um homem vendedor de ídolos, e Abraão ajudou a vender ídolos também. Mas chegou o momento de Deus ocupar aquele vaso que ninguém imaginava que servia para aquilo. Mas Deus disse para ele: primeiramente, para mim te ocupar, você tem que sair da tua parentela, certo? E ele tinha o pai, tinha sobrinhos, tinha tudo que estava junto dele, mas ele não podia levar aquela carga, irmãos. Era impossível ele levar aquela carga. Amém?
Então vejam vocês, Deus fez um pacto com Abraão incondicional. Com Adão foi com condições. Veja bem, o homem do princípio, Deus disse: se você comer daquela árvore, você morre. Certo? Você tem todas as árvores do jardim, mas aquela ali você não mexa, porque você morrerá. Entende? Então depois o que Deus fez? Quando ele tomou Abraão, ele tomou sem condição. Certo? E Deus não tomou Abraão para cumprir o propósito até que seu pai morreu e Ló se separou dele. Deus precisava de Abraão separado. E vou dizer uma coisa para vocês: nós somos semente de Abraão, somos? Deus nos quer separado para o arrebatamento. Deus nos quer pessoas livres, sem compromisso com quem quer que seja, mas com Ele. Esse é uma colaboração que nós temos com Deus a dar. Certo? Estão vendo, irmãos? Então pensem nisso. A coragem que teve Abraão para vencer essa batalha. Mas Deus foi pulindo ele, e até que ele chegou lá, um dia, diante daquele rei, que queria tomar Sara, a sua mulher, e Sara estava comprometida com Abraão. Estão vendo? Sara era uma linda mulher, bonita, diz o profeta, das mais bonitas que pisou na terra. Certo? E o rei então se encantou por ela, porque Abraão mentiu. Agora vocês vão ver o que vale uma eleição. Deus nos elegeu sem condição, não foi? Foi ou não foi? Ele nos elegeu sem condição. E a condição agora Ele vai nos dar porque Ele tem um pacto e um propósito com cada um de nós. Nessa última era, nós somos a igreja que vai trazer a copa de Simba, chamada perfeição. Por isso os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Então a igreja desta era vai ressuscitar primeiro. Amém? Vocês creem? Amém. Vai ressuscitar primeiro, porque ela é a noiva escolhida para o fechamento. Amém. Eu tenho ensinado para vocês isso, né? O fechamento. Então a noiva, ela está pronta nesse tempo para a perfeição. Por isso será uma pirâmide virada, né? E os últimos que vão ressuscitar são os primitivos, os crentes primitivos. Está vendo? Porque Deus sempre respeita a perfeição, e a noiva desse dia, ela foi elegida para ser perfeita aos olhos de Deus, né? Perfeita. Amém. Então vamos um pouquinho aqui. E disse Deus: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus limitou a idade do homem. Está vendo? O primeiro homem durou quanto? Esqueceram, né? Quanto? Ai. Não sabemos. Adão. Quanto? 930 anos, agora é sim. 930 anos. Matusalém foi o homem que durou mais. Durou quanto? 969. Oh, que bom, 969 anos. Foi o homem mais velho. Teve outro que aproximou ele, mas não superou. Sabe por que o homem por que Matusalém não durou 1000 anos e nem Adão durou 1000 anos? Veja, porque o dia que o homem pecou, ele morreu. E se o homem chegasse aos 1000 anos, ele entraria na eternidade, porque 1000 anos é parte da eternidade. Deus não tinha mais como separar ele. Então ele barrou ele antes. No dia que ele pecou, ele
morreu. Ele não tinha mais eternidade, ele tinha agora o pecado nas costas. Está vendo? E quando nós chegamos ao conhecimento disso, irmãos, isso nos dá muito valor para nós. Vamos voltar um pouquinho aqui onde nós estávamos. Aleluia. Então, Abraão foi o pacto do segundo plano de Deus, para nos trazer aqui. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Abraão então veio Isaac, como? De Isaac veio Jacó, e de Jacó veio quem? Os patriarcas. Vai ser mais uma escola para nós aqui essa noite, eu não posso escapar disso mais. Talvez vocês viessem aqui e dizer assim: bom, eu queria uma mensagem pentecostal, eu queria um regozijo, mas com isso não se dá ensinamento. O ensinamento é crescimento, né? Então vejam bem. Então dali veio os patriarcas, né? E os 4 quartilhões, que você sabe como são? Cristo escondido em tudo isso. Aonde? Abraão. O que mais? E José, os 4 quartilhões que sustentaram o Velho Testamento. Certo? Sem esses 4 quartilhões não tinha condição. Então Abraão representando o quê? A graça. Não, Abraão representava o quê? Fé. Aleluia. Isaac, amor. Jacó e José, perfeição. Então aí você tem essas pessoas que deram o crescimento para nós chegar até aqui. Sem esses quartilhões, nós não podíamos estar aqui nessa noite. Está vendo? Porque nós fomos cortados da família de Deus e fomos ligados em Cristo, que veio de Abraão, nos deu o direito de vivermos dignamente. Certo? Então vejam bem, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Cristo, e de Cristo veio eu, você, gerados daquele germe de vida, diz o profeta. Ai, que coisa linda. Isso é maravilhoso, não é? Então, isso nos trouxe aqui. Se estamos aqui, não é pelo um favor de homem algum. Nós viemos aqui porque Cristo nos trouxe até aqui. E disse: agora é tudo com vocês. Não é? É tudo com vocês. Aleluia. E vamos seguindo aqui para você ver uma coisa aqui. O qual nos tirou da potestade das trevas. Aonde ele nos arrastou? Da potestade das trevas. O que as trevas faz? Ela obscura, e a pessoa não pode enxergar na visão de Deus. Por isso é necessário que essa pessoa aproxime de Deus e reconheça que Ele é o seu Redentor, é o seu Salvador, é o seu Perdoador. Amém. E Ele pode restituir o homem. E às vezes Deus quer uma paciência de vocês e de mim. Você pode vir aqui até no altar receber uma oração essa noite e estar curado, mas Ele te tolera ainda com aquela dor alguns dias. E um dia desses, quando findar o prazo que Deus deu para aquele assunto da prova e você venceu, você estará sentado, e quando levantará não tem mais nada no corpo. Isso é a fé que gera o que? O crescimento da cura, o desenvolvimento de ser curado. Aleluia. A tendência nossa é sempre dizer assim: bom, eu quero esse irmão curado,
E se Deus quer dar um prazo, como deu para aquele cego, que você sabe com o profeta, não é? Quantos meses ele ficou cego depois da cura? 6 meses. E ele vendia o seu jornal e dizia assim: pelas suas pisaduras eu estou sarado. A alma dele não silenciou mais. E quando você tem uma cura confirmada, sua alma não cessa mais. Pelas pisaduras eu estou sarado. Aleluia, porque é nesse plano do sangue que você é limpo. Amém? Então aquilo um dia tem que terminar. Aleluia. Então vejam bem. E o cego disse: olha, pelas pisaduras eu estou sarado. Até que um dia ele foi até a barbearia, vocês sabem cortar sua barba, né? Amém. E quando ele chegou ali, o barbeiro lhe perguntou: você esteve na reunião do fanático ali? Você foi curado na reunião do fanático? Ele sabia que ele estava cego há 6 meses. Olha, hein? É muita graça para sustentar isso, não é? Estão vendo vocês? Aleluia. Então ele disse: olha, eu fui curado, pelas pisaduras eu estou sarado, e abriu seus olhos. Ei, glória a Deus. Então esse é o pensamento de Deus, esse é o desenvolvimento de Deus na nossa fé. Amém. A fé é uma coisa que você sustenta ela é um poder que você tem de autoridade, dada por Deus para desfazer as sofismas de Satanás, né? As mentiras que ele diz: onde você recebeu a oração não foi curado. Mentiroso. Você foi curado, a Bíblia diz que pelas pisaduras você está sarado. Sustente isso. Aleluia. A fé é uma coisa que você sustenta o que faz. Está vendo? Amém. Então pode haver um dia de provação, 2 até os 6 meses, como foi com o cego. Aleluia. Amém. Amém. Ele veio o profeta no 2º dia, talvez, né? E disse: olha, eu não enxerguei ainda. Ele disse: tu está curado. Jesus disse que tu está curado. Vai embora para cá, não entre mais aqui na fila. Oh, glória a Deus. Estava estabelecida a cura, não estava? Então é desse jeito que Deus trabalha. Aleluia. Então veja aqui no verso 15, para vocês entenderem de onde saímos. A leitura que nós estamos lendo é onde? Esqueceram já? Bom? Não, a primeira leitura qual foi? Colossenses 1:15 agora então, né? Diz assim, ó: o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é esse? Jesus Cristo. Deus escondido dentro de um vaso que ele escolheu para se esconder, né? E ele preparou esse vaso aonde? No ventre de Maria, a mulher mais limpa da terra. Sabia? Amém? A virgem mais limpa que Deus escolheu. Isaías noticiou que uma virgem conceberia. Eu acho que está onde isso? Hein? Isaías 9:6. Olha como vocês estão ficando bom na matemática, hein? Isaías, guarde, 9:6. Então isso durou por 6 meses, essa profecia, por 6 anos, né? Aleluia, essa profecia quase. Então veja bem, mas chegou o dia do cumprimento dessa profecia. E agora, Isaías não estava mais na terra. Isaías já tinha desaparecido. E a voz dele ainda valia. Glória a Deus.
ficou selada na Bíblia a voz dele. Como na casa de Raabe, os 2 espias disseram: um cordão vermelho na porta te livrará da morte. E se foram. Certo? Eles se foram, mas ficou ali o quê? O pacto naquele cordão. E Deus só, se ela retira aquele cordão dali, Deus não reconheceria nada. Ela seria destruída. Mas ela manteve com fé e trouxe toda a família para dentro de casa. Não importava se fosse bandido, assassino, o que fosse, que estivesse debaixo do cordão vermelho. Amém? E o profeta da era mostrando isso, que Jesus tem todos como inocente agora aqui nos bancos. Todos. Você sabia? Todos. Ele diz que todos estão como pessoas não pecadoras, porque o sangue está cobrindo. Certo? Estão vendo? Então a hora que aquele cordeiro sair do trono, ninguém se salva mais. É retirado o sacrifício dali. O sangue da redenção terminou. E aí corremos um risco. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é São João I. Glória a Deus. Você crê? São João I. Então, o verbo feito carne. Glória a Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Jesus, a expressão de Deus. Certo? Aleluia. Então você pode dizer: mas como isso? Bem, Deus preparou esse corpo para ele se esconder, porque nós não podíamos suportar a glória dele fora daquele corpo. Está vendo? Ele era Deus escondido dentro dele. Dentro, né? Então vamos aqui. Então ele diz aqui: ele antes de todas as coisas. Aleluia. Gênesis primeiro. Quanto? 6. Não. Vamos refletir. Vamos botar a mente a funcionar? Hein? Então eu vou dizer para vocês: Gênesis primeiro 2. Deus é Espírito. E para ele ser um Salvador, ele teve que criar um corpo, entrar para dentro, e o sangue do próprio Deus cair na terra para nos recuperar. Aí está o segredo, não é? O próprio sangue dele nos recupera. Amém. Pedro disse em uma das suas cartas, que eu não lembro agora, mas eu sei que está escrito nas cartas dele, que ele deixou o sangue no rastro da areia para me salvar eu e você. Amém. Amém, irmãos? Então ele é o Deus invisível, se expressando em palavras, em atitudes, em vida. Amém. Glória a Deus. Depois que ele levantou da sepultura, ele apareceu a 2 ou 3 discípulos no caminho de Emaús, não foi? Foi? Ainda ele era aquela personagem que alguém não podia reconhecer. Aleluia. Mas quando ele comeu o peixe de volta depois da ressurreição, comeu o mel, o que aconteceu? Ele estava se revelando aos seus discípulos. O peixe é o símbolo da revelação, e o mel é a doçura da revelação. Então Jesus escondido dentro de um corpo, um Deus escondido. Como espírito de Gênesis 1:2, ele não podia fazer nada. Então o que apareceu primeiro? Foi a criação, foi a coluna de fogo, é o filho.
e do Filho foi gerado aquele corpo, né? Da coluna de fogo foi gerado aquele corpo, aonde Ele restaurou eu e você. Escapamos, né? Glória a Jesus. Olha aqui, então, verso 17, Ele é antes de todas as coisas, entenderam? E todas as coisas subsistem por Ele, amém? Ele era a coluna de fogo. Gênesis, vamos voltar aqui um pouquinho. No livro de Gênesis, Gênesis 1, 27. Veja aqui, para você entender isso. Diz, olha: e criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Amém? Adão foi uma dupla criação no espírito. Quando Deus criou Eva, Ele tirou o espírito feminino de Adão e colocou onde? Em Eva. Então agora Eva se tornou uma desjuntora dele. Que coisa linda, né? Uma desjuntora. Onde ele ia, ela ajudava ombrear aquela carga. Isso é um tipo da mulher cristã valorosa hoje. Aquela que assume o cargo da família, ora pelos filhos, grita misericórdia, né? Está sempre em volta dessa força divina. Oh, que coisa linda, irmãos. Então vejam bem, agora eu quero distinguir uma coisa para vocês aqui. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aleluia. Quando Ele fez a companheira para Adão, amém? Ele fez uma mulher, tirou uma costela do homem. Então o homem não é, a mulher não é a criação original. Opa! Talvez, não vou se ofender, né? Porque Deus que falou isso. Aleluia. A mulher é uma parte do homem. Amém? A mulher não estava na criação original. Seu espírito ficou com Adão e de Adão saiu a mulher. Estão me entendendo? Saiu a mulher. Então veja, a mulher é uma parte secundária. Primeiro Deus criou o homem, e depois de um tempo, Ele disse: olha, não é bom que o homem seja só. Falei uma companheira. Fez Adão dormir com um bebê. Hoje os médicos dão anestesia, não foi preciso em Adão. E para tão perfeito para o homem respeitar as coisas de Deus e não duvidar da Bíblia, o homem ficou sem aquela costela até hoje. O homem tem uma costela menos que a mulher. Converse com qualquer médico que você quiser conversar. Você vai ver que falta uma costela no homem, que foi tirada para a criação da mulher. Esse é o Deus invisível, que ninguém conhece. Mas olha aqui, vamos lá, verso 28, aqui ele diz: vamos e façamos, conforme a nossa imagem. E aqui ele diz: e Deus criou, desculpe, irmãos, é 26 que nós temos que ler primeiro. Olha aqui, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus não permitiu que a mulher estivesse ajudando Adão, colocou o nome dos animais. Adão colocou todo o nome nos animais antes de Eva surgir. Ele era espírito, certo? Adão era espírito. Aleluia. Então, já vamos chegar lá para você entender, para você saber que eu estou falando de um Deus invisível. Olha aqui. E criou Deus então o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou. Aquele que façamos o homem, ele estava falando com quem? Com seu filho que estava no seu ser, Jesus Cristo. E depois ele fala, quando ele criou o homem, ele falou singular. E o homem foi criado à imagem de Deus. Mas antes ele disse, vamos e façamos, ele estava falando com alguém. E esse alguém era o seu filho. Amém? O invisível, como nós lemos ali no livro de Colossenses, não foi? O Deus invisível. Aleluia. Então vejam bem, agora aqui no verso 7 do capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Certo? Amém? Esse era o Adão que vivia antes de Eva chegar. Certo? Glória a Deus. Então vejam vocês. Amém. E no verso 18 de 2 diz: como Deus criou a mulher. Gênesis 2:18. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Fez-lhe uma adjuntora que estivesse como diante dele. Uma adjuntora, uma pessoa que ajudasse. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, todas as aves dos céus, trouxe Adão para esse ver como se chamavam aqueles animais. Então Adão criou os animais antes de receber um corpo terreno, porque para dar nome aos animais, ele precisava ser o quê? Um homem espiritual, para que não mudasse nada que Deus lhe ordenou fazer. Certo? E se você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que Adão falava com o gado, falava com as ovelhas, e tudo vinha ao seu lugar. Ele não precisava tropear, não tinha tropeiro no Ed. Amém. Aleluia. Tudo era paz, tudo era segurança ali. Agora, já é quase 8 horas. Aleluia. Vamos ver aqui no parágrafo 94 dessa mensagem chamada Manifestação dos Filhos de Deus e Adoção. 94. Manifestação dos Filhos de Deus. É o livro de adoção. Ele, certo dia, 3 ou 4 dias depois que ele havia subido ao Pai. Isto aqui é importante. Veja que quando ele se deparou com os discípulos ou com as mulheres, ele disse: não me toque, que eu não subi ao Pai ainda. Ele não tinha completado a redenção. Certo? Então quando ele subiu, ele completou a redenção. Então quando ele desceu um redentor esclarecido. Agora eu posso tocar nele com a mão de fé, não posso? Todos vocês, cada um de nós. Ele disse, então havia voltado, então alguns disseram, ele deve ser aquele fantasma, aquele fanático, não sei, né? Deve ser algo fantasioso a respeito desse sujeito. E quando você viu, você teve uma visão. Não, ele era o verdadeiro Jesus se revelando. Tomé, tem um Tomé aqui? Aleluia. Ele falhou, mas continuou entre os discípulos. Isso é o importante, né? Tá bem? Então ele disse assim, e Tomé disse: deixe-me ver as suas mãos e tudo mais, eu lhe direi se é ele ou não. Isso não é fé. Não é fé. Você trabalha com fé sem tocar. Olha aqui. Aleluia.
E disse, tem você algum peixe, pão ali? Traga-me um sanduíche. E ele lhes trouxeram um sanduíche, e ele colocou de pé e comeu diante disso. E agora, come por acaso um espírito? Ele perguntou, come? Amém. Esse é o Jesus que eu estava distante dele. Eu estava num sistema que nunca podia se revelar. Se estudar uma coisa que estudamos aqui, nós éramos proibidos. Tinha que dizer o que o sistema diz. Isso é um grande empecilho. Então Jesus veio nesta era, trouxe uma espada afiada da palavra e cortou as nossas ataduras. E nos deixou livre para agir como Ele quer. Não é verdade, irmãos? Então ele disse assim, agora come, espírito como eu, acabei de comer. Tem um espírito, carne e osso, como eu tenho? Vem. Ele disse, eu sou ele, eu sou aquele. Ele estava se revelando para nós. E quando chegou essa mensagem, deu um choque em nós. Porque nós se damos conta que nem a letra A do ABC não sabia. Tivemos que ir para o colégio de Deus e aprender tudo de novo, né? Desde o batismo até a Santa Ceia, lava-pés e tudo mais. Tudo isso veio, Deus se revelando a mim, porque essa é a última era. Certo? Me dando a condição de herdeiro com Ele. Amém. Se eu quero herdar, eu tenho que ter o nome do meu pai. Hein? Não é? Perdão que é dele. Eu tenho que ter o sangue dele, o DNA dele. Agora, como que eu vou chegar ao céu sem o nome dele? Ele é meu pai, e a Bíblia diz que ele nos fez herdeiro dele. E se somos herdeiros, somos filhos. Vocês creem, irmãos? Recuperados para morar naquele lugar. Aleluia. Então, nós começamos a ver a visão de Deus começou a se abrir. Certo? E Deus foi tratando conosco e nos trouxe até esse momento aqui. Né? Então veja aqui. Amém. E Paulo disse, não apareceu exatamente como o tipo de corpo que temos. Esse não foi nesse corpo. Ah, mas como? Ele entrou sem abrir porta, sem abrir janela, sem abrir teto da casa, e ele tinha carne e osso. Como é que pode? Duvida você da palavra? Hein? Amém. O corpo que ele tombou não foi o mesmo que ressuscitou. O corpo que ele tombou era semelhante ao meu, corpo de carne humana, como eu comeu com os homens e tudo mais. Mas quando ele levantou num corpo chamado corpo glorificado. Aleluia. Amém, irmão. Glorificado. Agora você olha a palavra glorificado. Quando as Marias encontraram com ele, adoraram, glorificaram ele. Glória a Deus. E ele disse, ide dizer aos meus discípulos que eu já ressuscitei. Certo? Eu já estou fora da sepultura. Eu estou agora me dando a conhecer aos meus. Hein? É um privilégio isso? Olha que coisa linda, irmãos. Então ele disse assim, ó, não foi o mesmo corpo. Sabemos que o corpo terreno não é o corpo dele, é o corpo glorificado. Primeiro nós temos o corpo terreno, que nascemos entre pai e mãe. Depois nós temos depois da morte, o corpo chamado corpo celestial, que é uma teofania, certo?
Não é um corpo de carne, mas é uma teofania provisória que se chama. Aqueles santos que estão na sexta dimensão, eles estão num corpo chamado corpo celestial, certo? E quando eles descer aqui, se você vai ver o profeta explicando, amém? Eles descem aqui como tocha de fogo, e eles vão levantar lá onde eles tombaram. Aleluia, aleluia, irmãos. E a sepultura vai se abrir como um símbolo, porque Deus não vai aproveitar o osso velho, não. O profeta diz que ao pisar aqui você vai receber um corpo do princípio. Um corpo que vai cruzar a parede como Jesus cruzou. Amém. E quando o profeta foi à sexta dimensão, o que disseram para ele lá? Nós estaremos lá na terra e lá comeremos e beberemos. Pronto. Entendo como quiser. Esse é o assunto. Aleluia. Então, olha, irmão, o corpo que você semeia é um corpo perecível. Ressuscita-se um corpo de carne, levanta-se um corpo glorificado. E nós, os vivos que ficarmos para esse dia, nós somente vamos receber um impulso, certo? Um impulso, e num segundo nós estamos transformados. Amém. Transformados no mesmo corpo que o nosso Senhor levantou. É o corpo glorificado, o corpo que não tem parede, não tem porta e nada, certo? Se você vai ver São Mateus 24, 27, que vamos ler aqui. E nós já vamos encerrando, não é por muito falar, né? Vocês creem nisso? Não é por muito falar, o problema é crer, né? Aleluia, glória a Deus. São Mateus 27, olha aqui. Deixa eu ver aqui. Amém. 27, 52. São Mateus 27. Você vai ver o que eu estou falando aqui. E abriram-se os sepulcros, e corpo dos santos que dormiam foram ressuscitados. Oh, glória! Ressuscitados. Pronto. E sair dos sepulcros depois da ressurreição dele, entrar na cidade santa e aparecer a muitos. Era corpos mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui, vamos ver aqui. Amém, irmãos. E aparecer a muitos. Então, eles apareceram a parentes, a pessoas da família, e quando eles acudiram, eles desapareciam. E vai ser a mesma coisa nessa ressurreição. E para deixar para vocês, o profeta diz que no julgamento, um pai vai conhecer um filho e um filho vai conhecer o pai. Certo? E a pessoa vai clamar, ele disse, mas a graça disse, eu avisei. A graça vai dizer, eu avisei. A graça é a intermediária agora. Quando você diz, eu creio na graça, é uma senhora que te dá um abraço e você fica livre de todos os problemas. Está vendo? Aleluia. A graça absolve, a lei mata. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Só uma coisinha aqui, tá? Tá bom? O parágrafo 30 da mensagem, o grande conquistador. Já estou encerrando, tá? Não quero cansar vocês. Eu gosto de falar pouco para que as pessoas peguem o assunto. Certo? Agora, ele veio primeiro para conquistar, foi? E o que o diabo tinha posto no mundo era o quê? O ódio. Aonde que o ódio começou? No Éden.
Caim matou Abel. Quem era Abel? Justo. Caim, do maligno. Então, de vez em quando acontece ainda algum assassinato desses aí, em palavras, em forças malignas, né? Vinganças. Tudo isso acontece de vez em quando, porque saímos fora do eixo. E uma máquina, quando sai fora do eixo, ela sai pulando, né? Assim, não é assim? O eixo é o que segura ela. Olha aqui. Então, ele veio para conquistar o ódio. E com que ele conquistou o ódio? Quando ganhamos nossas batalhas, assim por diante, nas batalhas do mundo, isso sempre deixa o quê? Continuamente um ódio. Porque a batalha desse tipo são do inimigo. Mas Cristo veio com amor para conquistar o ódio. Aleluia! Olha aí. Que coisa, né? Amém. Para amar aqueles que eram indignos de amar. Aqueles que não tinham nada de amor neles. Estavam com o vaso vazio. Ele veio e despejou esse amor ali. Oh, glória a Deus. Então ele diz aqui, ó. Ele veio com uma arma diferente. Ele se humilhou. E a coisa mais gloriosa na nossa vida, irmãos, é quando a gente vai enfrentar algo e a alma grita lá de dentro: não, não. A alma grita perdão, a alma grita graça, não é? Amém. Quem é o vencedor? Oh, glória a Deus, aleluia. Fez um pouco menor do que os anjos. Ele foi um homem. Padeceu, sofreu, levou a coroa de espinho, foi cuspido em seu rosto. Amém. Mas de repente, irmãos, ele ressuscitou. E o irmão Brana diz que Jesus era tão organizado. Quando ele saiu da sepultura, ele não levou nenhum lençol que foi enrolado. E tem uma mensagem que o irmão Brana diz que Jesus dobrou todas as cobertinhas dele. Deixou tudo arrumadinho na sepultura. Você acredita nisso? Ele era um ser. E ele era o primeiro a nos dar exemplo. Foi? Aleluia. Glória a Deus. Então é saber então que às vezes eu também faço as minhas, né? Mas vocês me perdoam, não me perdoam? Pois é. Se eu passar por lá e não limpar meus pés na porta, lá alguma coisa lá, você diga assim: ah, pobre do pastor, está cansado e velho já, né? Está vendo? Não é assim? Tem que perdoar. Tem que perdoar. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? É assim mesmo? Olha, então aqui, ele humilhou e fez um pouco menor do que os anjos, para sofrer a morte, para dar exemplo. E com isso encerramos. E quando ele esteve aqui na terra, ele caminhou entre os homens. Hebreus capítulo 2, verso 7. Para nos encerrar essa noite. Obrigado pela atenção de vocês. Amém. Amanhã continuamos na escola, se Deus quiser. Amanhã não sei o que vai acontecer. Certo? Mas eu acredito que ele vai nos falar ainda amanhã de manhã. Você sabe? É? Vocês querem culto amanhã à noite? Hã? Querem mesmo? Então vamos aproveitar amanhã, né? Aproveite o João, porque o João está bem disposto, certo? Certo? Está certo, irmãos? Aproveite. Vamos cantar um hino aqui, irmão? Vamos. Eu não sei cantar, mas às vezes eu... Aleluia.
Glória a Deus. É bem bom, né? Hã? O 22 é bom, né? O 22 é bom, né? 22, vamos ver. Glória a Deus. Ah, é assim, você sabe cantar esse hino, né? Então puxa para nós aí. Vamos cantar, vamos ficar em pé para nós cantar esse hino, irmãos. Vamos nós embora, está tão bom aqui. É uma pena a gente ir embora, né? Mas temos que nos limitar também. Deixa eu só abrir o inário aqui, pastor. Aleluia. É o hino 22. Ah, irmão, desce, hein? Ah, tá cansado? Nem desanimado. Ô, agora! Meu barco encheu a brisa do mar. Deus ajuda não afundar, sentir defendido diante do mar. Jesus, com a sua graça, me veio livrar. Foi quando eu gritei. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Aleluia! Meu barco estendeu sua mão E fez tudo acalmar. De novo. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. A maré é forte, mas eu vou lutar. e glória. Por cima das ondas poderei passar. Cristo é meu piloto e sabes remar. Ao porto celestes poderei chegar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. E glória. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. E glória a Deus. Amém. Ei, Jesus. Irmãos, agora vamos encerrando, né? É, irmãos, obrigado então. Amanhã, acho que 8h30, né? Hã? 8 horas, né? Tá. Agora às 8 horas o sol está muito alto, né? Não dá para dormir com o sol quente, irmãos. Não dá, eu questiono isso. 5h30 tem sol já, não é? Então. Posso, irmã Vânia, isso mesmo, eu estava esquecendo. Aleluia, posso sim. Tá tudo bem? Então, que bom. Irmã Vânia teve umas experiências e ela precisa da nossa oração, irmãos. Amém, Jesus. Levante as mãos para cá. Querido Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Tu sabe que ela é incansável aqui nessa casa. Ela tem um bom ânimo para ajudar aqui, Senhor.
e ela tem posto sua mão com muita graça e gratidão a Ti. E nós precisamos dela aqui, Senhor, com saúde e força. Então, Amém. em nome de Jesus Cristo, Senhor, aquilo que Satanás planejou fazer, ele não vai fazer mais. Amém. Está repreendido no nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor está obrigado a cuidar da sua filha, Senhor. Isso é uma promessa sua. Aleluia. Amém. Nada pode prejudicar ela. Que ela saia daqui forte e corajosa, agora animada e cheia de força. E nada venha prejudicar ela. Que ela ande bem agora o Senhor o dia de vida para a glória de Deus. Bem, Vai em paz, está tudo bem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Está despedido, irmãos. Aleluia. segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai.